Amados irmãos e irmãs da jornada espiritual, filhos da luz que buscam a verdade em meio às névoas da confusão terrena, sejam todos muito bem-vindos a este encontro sagrado preparado pelos mentores da espiritualidade superior. Hoje, sob a orientação divina, trazemos uma mensagem psicografada de extraordinária importância, recebida pelo venerável Bezerra de Menezes em uma assembleia espiritual de emergência, convocada pelos espíritos superiores diante dos acontecimentos que abalam o cenário mundial. Este é o canal Além do Espiritismo, nossa casa de amor e caridade, onde nos reunimos como família espiritual para compreender os desígnios do alto e os movimentos que se desenrolam no tabuleiro terreno. Estamos vivendo o ápice da transição planetária, momento em que as cortinas do invisível se tornam mais tênues e as forças do bem e do mal disputam cada palmo de terreno na consciência humana. Irmãos queridos, prestem muita atenção, pois os mentores espirituais nos orientam que hoje é um dia especial. Vocês não chegaram aqui por acaso, mas foram guiados pela providência divina para receber esta revelação. Os números sagrados que permeiam esta mensagem carregam vibrações profundas que ecoam nos planos superiores. Deixem seus nomes e cidades nos comentários para que nosso círculo de oração, orientado pelos espíritos de luz, possa envolvê-los em vibrações de proteção e esclarecimento. Convidamos todos que enfrentam batalhas, seja contra o desemprego que assombra o lar, enfermidades que afligem o corpo ou vícios que escravizam a alma, a confiar em seus pedidos ao nosso grupo de intercessão. Cada like, cada inscrição em nosso canal, cada ativação do sininho é um tijolo a mais na construção desta ponte de luz que conecta corações sedentos de verdade. Que a paz do Mestre Jesus envolva a todos nós nesta tarde abençoada. Amados filhos da luz, eu, Bezerra de Menezes, venho através deste médium, sob a orientação dos mentores espirituais e na companhia luminosa do irmão Emanuel, trazer-vos uma mensagem de alerta e esperança. Em uma reunião extraordinária convocada no plano espiritual, os espíritos superiores me revelaram visões que entrelaçam o destino de nações e o futuro da humanidade neste momento crucial da transição planetária. Os mentores me mostraram, em panorama espiritual de rara clareza, como as correntes invisíveis que ligam os corações dos homens se estendem além das fronteiras terrenas, criando uma teia de consequências que vibra desde os gabinetes do poder até as humildes moradas dos trabalhadores. Vide, irmãos, como o destino do Brasil se entrelaça com decisões tomadas em terras distantes, numa dança cósmica onde cada movimento ecoa na eternidade. Em visão espiritual que me foi concedida, contemplei dois líderes de nações poderosas, cada um carregando sobre os ombros o peso de decisões que transcendem seus mandatos terrenos. De um lado, vi um homem cuja trajetória foi marcada por tempestades e vitórias, alguém que, mesmo longe de sua pátria, continua sendo farol de esperança para milhões de corações brasileiros. Do outro, observei aquele que agora ocupa o mais alto cargo da nação norte-americana, envolvido por conselheiros cujas vozes ecoam tanto no plano material quanto no espiritual. Os mentores me revelaram que esta não é uma simples disputa entre personalidades, mas um embate entre duas visões de mundo, duas formas de compreender a justiça e a liberdade. Eles me mostraram como as decisões que se desenrolam neste momento carregam sementes que germinarão por décadas, influenciando o destino não apenas do Brasil e dos Estados Unidos, mas de toda a humanidade que caminha rumo à regeneração. Filhos do coração, na continuidade das revelações que me foram confiadas pelos espíritos superiores,
vi como as nuvens da discórdia se adensam sobre o Atlântico, criando tempestades que são reflexo de desequilíbrios mais profundos no plano espiritual. Os mentores me mostraram documentos selados com lacres de cera vermelha, símbolos das decisões que emanam do poder terreno, mas que carregam consequências que ecoam nos planos superiores. Em visão de rara nitidez, contemplei uma balança dourada suspensa sobre o mapa mundi, onde de um lado repousavam os frutos da terra brasileira, o café aromático das montanhas mineiras, a soja dourada dos campos do centro-oeste, a carne que alimenta nações. Do outro prato da balança, vi moedas que brilhavam com luz fria, representando as taxações que, como espadas de Damocles, pairam sobre o comércio entre as nações. Os espíritos superiores me revelaram que estas medidas econômicas são apenas a manifestação material de uma guerra muito mais antiga, travada nos bastidores da espiritualidade. Vi como obsessores de alta hierarquia se aproximam dos centros de poder, sussurrando aos ouvidos dos tomadores de decisão palavras que inflamam o orgulho e obscurecem o discernimento. Mas também contemplei legiões de anjos da luz trabalhando incansavelmente para que a razão prevaleça sobre a paixão e a justiça sobre a vingança. Irmãos amados, os mentores me alertaram que o que vemos desenrolar-se no palco mundial é apenas a ponta do iceberg de transformações muito mais profundas. Eles me mostraram como cada tarifa imposta, cada sanção decretada, cada palavra pronunciada em tom de desafio, cria ondas vibratórias que se propagam pelos planos sutis, influenciando o destino de milhões de almas que nem sequer compreendem estar envolvidas neste drama cósmico. Queridos filhos da luz, em nova revelação que me foi concedida pelos mentores espirituais, contemplei uma cena que fez meu coração de espírito estremecer. Vi um homem de toga negra, figura solene que ocupa uma das mais altas posições da magistratura brasileira, envolvido por uma névoa densa que ora se dissipava, ora se adensava, conforme as vibrações que emanavam de sua aura. Os espíritos superiores me mostraram como este magistrado se tornou o epicentro de uma tempestade que ultrapassa as fronteiras nacionais. Vi, em visão panorâmica, como decisões tomadas em seu gabinete reverberavam através do oceano, chegando aos ouvidos de poderosos conselheiros em terra distante, criando ondas de indignação que se transformavam em ações concretas de represália. Contemplei documentos oficiais cruzando o Atlântico, carregando selos e assinaturas que representavam muito mais que meras formalidades burocráticas. Os mentores me revelaram manifestações materiais de uma guerra espiritual onde forças antagônicas disputam o controle sobre as consciências humanas e o destino das nações. Em visão de profunda significação, vi como plataformas digitais, essas modernas torres de Babel da comunicação humana, se tornaram campos de batalha onde se decide o futuro da liberdade de expressão. Os espíritos superiores me mostraram como cada conta suspensa, cada perfil bloqueado, cada palavra censurada, cria ecos que reverberam nos planos sutis, influenciando o equilíbrio kármico entre as nações. Os mentores me revelaram que por trás desta aparente disputa sobre redes sociais e jurisdições legais, esconde-se uma questão muito mais profunda: o embate entre aqueles que defendem a transparência da verdade e os que preferem as sombras do controle. Vi como obsessores aproveitam estas brechas de discórdia para semear ainda mais confusão, sussurrando aos corações humanos palavras de ódio e incompreensão.
Amados irmãos, na sequência das visões que me foram confiadas, os espíritos superiores me conduziram a contemplar um jovem cuja alma carrega a marca da liderança herdada e do destino especial. Vi este filho do Brasil, cuja trajetória se entrelaça intimamente com a história recente de nossa pátria, atravessando oceanos não apenas no plano físico, mas também no espiritual, carregando consigo as esperanças de milhões de compatriotas. Os mentores me revelaram como este jovem se tornou uma ponte viva entre dois mundos, levando em sua bagagem espiritual não apenas documentos e evidências materiais, mas também as vibrações de um povo que anseia por justiça e reconhecimento. Vi como sua chegada em terras americanas desencadeou uma série de eventos que ecoam tanto nos tribunais terrenos quanto nos tribunais da consciência universal. Em visão de rara beleza espiritual, contemplei este filho do Brasil sendo recebido por espíritos de luz que há muito trabalham pela causa da liberdade e da verdade. Vi como sua missão transcende as questões políticas imediatas, representando um elo entre gerações que lutaram pela mesma causa, a preservação da dignidade humana e a defesa dos valores que elevam a alma. Os espíritos superiores me mostraram como as reuniões que este jovem conduz em terras distantes são acompanhadas por mentores espirituais, que orientam suas palavras e iluminam seu entendimento. Vi como cada testemunho que ele oferece, cada documento que apresenta, cada apelo que formula, é envolvido por vibrações de verdade que penetram nos corações daqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Mas os mentores também me alertaram sobre os perigos que rondam esta missão. Vi como obsessores de baixa vibração tentam criar obstáculos em seu caminho, sussurrando palavras de desânimo e semando dúvidas sobre a eficácia de seus esforços. Contudo, a proteção dos espíritos superiores forma ao seu redor um escudo invisível que repele essas influências negativas. Filhos do coração, em revelação que tocou profundamente minha alma espiritual, os mentores me conduziram a contemplar os bastidores invisíveis das decisões que moldam o destino das nações. Vi como, nos planos superiores, existe uma espécie de tribunal cósmico onde são pesadas as consequências de cada ação humana, onde a balança da justiça divina mede não apenas os fatos materiais, mas também as intenções que os motivaram. Os espíritos superiores me revelaram que as sanções e punições que atravessam fronteiras no plano material são reflexos de desequilíbrios mais profundos no plano espiritual. Vi como cada medida punitiva aplicada por um país contra outro gera vibrações que se propagam pelos planos sutis, criando correntes de energia que podem tanto promover o crescimento espiritual através da adversidade, quanto alimentar ciclos de vingança e ressentimento. Em visão panorâmica que abrangia continentes, contemplei como as decisões tomadas em gabinetes governamentais são influenciadas por correntes espirituais que poucos conseguem perceber. Vi assessores e conselheiros cujas mentes são tocadas por inspirações que emanam tanto de espíritos elevados quanto de entidades obsessoras, numa batalha constante pela influência sobre as políticas que afetam milhões de vidas. Os mentores me mostraram como um simples decreto ou sanção pode desencadear ondas de transformação que se estendem por gerações. Vi famílias de agricultores brasileiros cuja subsistência depende das exportações, contemplando com angústia a incerteza que paira sobre seus campos dourados. Vi trabalhadores americanos cujos empregos estão conectados ao comércio internacional, sem compreender como decisões políticas distantes afetam sua realidade cotidiana.
Os espíritos superiores me revelaram que este é um momento de grande aprendizado para a humanidade, onde as nações são chamadas a transcender os interesses meramente materiais e buscar soluções que promovam o bem comum. Vi como as dificuldades atuais são, na realidade, oportunidades disfarçadas para que líderes e povos desenvolvam maior sabedoria e compaixão. Irmãos amados, na continuidade das revelações espirituais, os mentores me conduziram a contemplar uma verdade que transcende as aparências imediatas deste conflito internacional. Vi como, nos planos superiores, existe um plano divino sendo executado, onde cada peça do tabuleiro terreno se move conforme desígnios que poucos conseguem compreender em sua totalidade. Os espíritos superiores me revelaram que o homem que hoje enfrenta as adversidades da perseguição e do exílio não é apenas uma figura política, mas um instrumento nas mãos da providência divina para promover transformações necessárias na consciência coletiva. Vi como suas provações são semelhantes àquelas enfrentadas por grandes líderes espirituais ao longo da história, que precisaram carregar cruzes pesadas para despertar a humanidade para verdades superiores. Em visão de profunda significação, contemplei este líder como um farol que continua brilhando mesmo em meio às tempestades, iluminando o caminho para aqueles que se perderam na escuridão da confusão política e moral. Os mentores me mostraram como sua resistência inspira milhões de almas ao redor do mundo, criando uma corrente de luz que se fortalece a cada dia. Vi também como os ataques e perseguições que ele enfrenta são, paradoxalmente, instrumentos de purificação espiritual, queimando as escórias do ego e revelando o ouro puro de sua missão verdadeira. Os espíritos superiores me revelaram que cada injustiça sofrida por ele se transforma em créditos kármicos, que serão utilizados para o bem da humanidade. Os mentores me mostraram como, nos planos espirituais, existe uma legião de espíritos de luz trabalhando incansavelmente para proteger e orientar não apenas este líder, mas todos aqueles que lutam pela causa da verdade e da justiça. Vi como suas orações e as de milhões de pessoas ao redor do mundo criam uma corrente energética poderosa que neutraliza grande parte das influências negativas dirigidas contra ele. Em revelação que encheu meu coração espiritual de esperança, os mentores me mostraram que este período de aparente derrota e adversidade é, na realidade, uma preparação para uma vitória muito maior que está por vir. Vi como as sementes plantadas durante estes tempos difíceis germinarão em uma colheita abundante de justiça e renovação espiritual. Queridos filhos da luz, em visão final que me foi concedida pelos mentores espirituais, contemplei o futuro que se desenha no horizonte da humanidade, onde as tempestades atuais darão lugar a um novo amanhecer de compreensão e fraternidade entre as nações. Os espíritos superiores me revelaram que todos estes conflitos aparentes, as disputas comerciais, as sanções internacionais, as perseguições políticas, são manifestações de uma transformação muito mais profunda que está ocorrendo na consciência planetária. Vi como a humanidade está sendo chamada a transcender os velhos padrões de relacionamento baseados no medo e na competição, evoluindo para um novo paradigma fundamentado no amor e na cooperação. Em panorama espiritual de rara beleza, contemplei um futuro onde as fronteiras nacionais se tornam menos importantes que os laços espirituais que unem todos os filhos de Deus. Vi como os líderes do futuro serão escolhidos não por sua habilidade de dividir e conquistar, mas por sua capacidade de unir e servir ao bem comum.
Os mentores me mostraram como o Brasil, através de suas provações atuais, está sendo preparado para assumir um papel de liderança espiritual no cenário mundial. Vi nossa pátria como um coração pulsante de amor e compaixão, irradiando energias de cura e renovação para todas as nações da Terra. Os espíritos superiores me revelaram que cada oração oferecida por vocês, filhos queridos, cada gesto de amor e solidariedade, cada palavra de verdade pronunciada com coragem, contribui para a construção deste futuro luminoso. Vi como suas vibrações se unem às de milhões de almas ao redor do mundo, formando uma sinfonia cósmica que acelera a chegada da nova era. Filhos amados, os mentores me orientaram a concluir esta mensagem com um apelo à união e à perseverança. Eles me mostraram que este é o momento de fortalecer nossa fé, de intensificar nossas orações e de praticar a caridade como nunca antes fizemos. Vi como cada ato de bondade realizado por vocês cria ondas de luz que se propagam pelos planos sutis, neutralizando as trevas e acelerando a vitória final do bem sobre o mal. Deixem seus nomes e cidades nos comentários, para que nosso círculo de oração possa envolvê-los em vibrações de proteção e fortalecimento. Se enfrentam desafios como desemprego, enfermidades ou vícios que escravizam a alma, confiem seus pedidos ao nosso grupo de intercessão espiritual. Oração de Bezerra de Menezes. Pai Celestial, fonte inesgotável de amor e sabedoria, nós vos rogamos, em nome do Cristo Consolador, que derrameis vossas bênçãos sobre todos os filhos que buscam a verdade em meio às tempestades deste mundo. Protegei os líderes justos que enfrentam perseguições, iluminai os corações dos poderosos para que escolham o caminho da sabedoria. E concedei forças aos trabalhadores da última hora que se dedicam à construção de um mundo melhor. Que vossa luz divina dissipe as trevas da ignorância e do ódio, que vosso amor transforme os corações endurecidos pelo egoísmo e que vossa justiça prevaleça sobre todas as injustiças terrenas. Abençoai especialmente o Brasil, para que cumpra sua missão de coração espiritual do mundo, irradiando paz e fraternidade para todas as nações. Amparai todos os que sofrem perseguições por defenderem a verdade. Dai forças aos que lutam contra as adversidades e concedei esperança aos que se sentem desanimados pelas circunstâncias presentes. Que cada coração aqui presente seja tocado pela chama do amor divino e se transforme em instrumento de vossa paz. Assim seja, em nome de Jesus, nosso Mestre e Salvador. Irmãos queridos, para que esta mensagem de luz alcance mais corações sedentos de verdade, deixem seu apoio com um like, inscrevam-se no canal Além do Espiritismo e compartilhem esta revelação com todos aqueles que necessitam de esperança e esclarecimento. Cada gesto seu fortalece nossa missão de levar a luz da verdade espiritual a todos os recantos, onde há corações dispostos a recebê-la. Que a paz do Mestre Jesus permaneça convosco, hoje e sempre, até que nos reencontremos na pátria espiritual, onde não há mais lágrimas nem sofrimento, mas apenas o júbilo eterno da união com o Criador.